Ok. Pronto. É com vocês. Boa noite a todos. Nós vamos falar da autora Emily Dickinson, que ela ganhou ela foi apelidada de A Noite da Arte da Desilusão. Em breve nós vamos entender por quê. E eu quero que vocês gravem muito bem gravem não a frase em si, mas o sentido dessas duas frases delas. Se eu puder aliviar o sofrimento de uma vida, ou se conseguir ajudar um passarinho que está fraco a encontrar seu ninho, a vida terá valido a pena. E viver é algo tão espantoso que sobra pouco tempo para qualquer outra coisa. Em breve vocês vão entender porque eu quero que vocês lembrem disso. Ela nasceu numa casa construída pelo seu avô, Samuel, um estado que era incrivelmente puritano. O seu avô, inclusive, ele era um advogado, se eu não me engano, e ela teve uma família realmente abastada e bem participativa da comunidade, até politicamente. Ela teve formação na South Valley Family, que foi uma colégio que a sua família criou, uma instituição feminina, uma das poucas da época, mas ela abandonou o curso porque ele era um curso muito mais voltado à formação de pessoas, voltada a uma missão de fé do que é meramente educativa. E para ela não ter decidido se declarar daquela fé, ela foi formada como não convertida. Em torno de Emily construiu mito acerca de sua personalidade, tanto que dominava de a grande reclusa. Ela vivia semi-clausurada na sua casa, e somente após sua morte que mais de 1.750 poemas escritos por ela foram encontrados, compilados e depois publicados por sua irmã Lavina. Aqui é um pouco daquilo que eu já falei. O seu pai, como eu já disse antes, e parte da sua família possuiu uma forte presença social. O seu pai ocupava posições importantes no governo, se apresentava como cidadão modelo e era tesoureiro, inclusive, do colégio que ela estudou. Era secretário da Sociedade do Fogo e presidente anual do Castle Show. A mãe dela, pouco se sabe. Em algum momento dizem que ela era a típica mulher daquele período, reclusa, submissa. Outras vezes dizia que era o marido que a dominava, embora por outros escritos, só que não tem nada confirmado, dizia que ela tinha uma certa característica de docilidade, essas coisas, só que não era muito exaltada. Até porque tudo que se sabe dela depois da morte dela. Isso, grande parte do que se sabe dessa autora só foi descoberta após sua morte, e ainda assim são muitos relatos, muitas vezes escritos por ela, e que não ficam exatamente condizentes quando se comparados a outras partes. A sua família foi pioneira na promoção da abertura de um centro educacional para meninas na época, geralmente recebendo educação formal. Além disso, os papéis e serviços da Academia Descobertos, Martha Ackerman, revelaram uma jovem dedicada aos estudos, especialmente nas ciências. Inclusive, foi nas ciências que ela elaborou seu primeiro poema, onde ela criticava a ciência por ser muito metodológica, por assim se dizer. Embora ela adorasse a agricultura, tinha um herbário, que seria semelhante àqueles onde as pessoas pegam os insetos mortos e colocam em vidros. Seria exatamente a mesma coisa, só que com plantas. E ela colocava tudo em caderno e anotava. Agora vamos falar um pouco da sua trajetória. A futura poetisa recebeu sua primeira formação no Amherst College. Lá se fundou com conhecimento de ciências básicas. Além disso, recebeu aulas de sua tia e outras aulas particulares, que incluem jardinagem, horticultura, atividades que ela amou até o último dia de sua vida.
também era grande fã de astronomia. A futura poetisa recebeu sua primeira formação. Epa, repetido. Um dos primeiros poemas dela. Está aqui, o primeiro poema dela. Assim ela escreve, em Arcos. É outro nome dele. Eu arranco uma flor da floresta, um monstro com um copo, calculo os estamos de uma respiração e eu tenho uma aula. Aqui ela já dá um pouco de... Ela já mostra um pouco de quem ela seria. Ao mesmo tempo que ela exalta a questão dela adorar essa questão da horticultura, ela não gostava da forma que era apresentada. Ao mesmo tempo, o estudo da botânica de Dickson era claramente uma forma de deleite. Após terminar sua educação básica, ela foi estudar um seminário para jovens, onde o principal foco era em educar missionários religiosos. Foi nesse que ela se formou como não convertida. Ela não se recusou apenas a publicar seu trabalho, como também, inclusive, compartilhar com aqueles próximos ao seu meio, ou seja, seus irmãos, que ela era muito próxima, tanto seu irmão Samuel, se não me engano, e a Livina, quanto seus mestres, seus tutores, entre outros, ela era muito restrita quanto a isso. E, portanto, apenas 6 de seus poemas não foram publicados enquanto ela era viva. Inclusive, foram publicados contra a sua vontade, de um admirador dela. Ela passou os últimos 15 anos da sua vida reclusa, primeiro em sua casa e depois exclusivamente em seu quarto. Ela adotou o hábito de vestir de branco. Durante esse tempo, ela raramente saía para o seu amado jardim e passava o tempo com confinamento voluntário. Durante esse tempo de reclusão dela, também é importante ressaltar que grande parte desse tempo ela não ficou apenas enfurnada no seu quarto. Ela passou a cuidar bastante de seus pais que estavam doentes. Paula tinha uma grande consideração pelo poema de Dickson e, sem seu conhecimento, publicou 6 durante sua vida, mais do que parecia em qualquer outro meio de comunicação, entre 1859 e 62. Ela enviou ele algumas publicações mais intensas e confidenciais, incluindo o ousado poema O Título Divino é Meu, cujo orador proclama que ela agora é uma esposa, mas não do tipo convencional. Naqueles anos, Dickson passou por uma crise pessoal dolorosa e obscura, em parte sua natureza romântica e os rascunhos suplicantes de sua segunda e terceira carta para a pessoa que não identificada que ela chamou de mestre. Esse mestre, ele é tido como uma pessoa do mesmo sexo masculino, só que fica uma grande dúvida, porque ela teve basicamente 2 amores em sua vida, um reverendo e um juiz. Mas isso passa antes do juiz. E como ela adorava fazer pseudônimos para as pessoas, não sabia se era esse reverendo, se era a sua cunhada, como algumas feministas costumam considerar, que elas também tinham autocorrespondência, se era o Bowles, que era seu admirador, se era um crítico que ela buscou conhecer para saber qual era o nível de sua poesia, entre outros. Embora Dickson tenha escrito pouco sobre a Guerra Civil Americana, que estava em curso, sua consciência sobre as múltiplas tragédias parece ter fortalecido seu impulso poético. Como ela confidenciou a seus primos Boston, o próprio luto de uma guerra, o propósito da guerra, cada dia a vida parece mais poderosa e temos o poder de ser mais estupendo. Com base em sua busca anterior por intimidade humana e obsessão com o céu, ela descobriu as ironias trágicas do desejo humano, com satisfação negada, a busca frustrada pelo absoluto dentro do mundano, os terrores da dissolução interna. Ela também articulou um profundo senso de subjetividade feminina, expressão, o que significa ser subordinado, secundado ou não estar no controle. Dickson buscou o conselho crítico de Thomas Hanford Dickson, seu preceptor, cujo artigo concedeu aos outros leitores uma carta para um jovem contribuidor, acabaram de aparecer em The Atlantic Monthly,
Mesmo Thomas era conhecido como um escritor de ensaios de natureza delicada e defensor do direito das mulheres, incluindo 4 poemas de Dixon, que pediu sua opinião sobre os versos dela. Em seus últimos 15 anos, Dixon escreveu uma média de 35 poemas por ano, conduziu sua vida social principalmente por meio de mensagens escritas esculpidas e muitas vezes sublinhadas. Sobre a vida afetiva dela, em 1855, ela viaja para Washington com a irmã e o pai, que estava encerrando seu mandato como representante dos Estados Unidos. Na sua viagem de volta, as irmãs fizeram uma estada prolongada na Filadélfia, onde se acredita que a poeta ouviu a pregação de Charles Wadsworth, um pastor presbiteriano fascinante, cuja oratória de púlpito sugeria, como disse uma colega, anos de conflito e agonia. 70 anos depois, a Martha Dixon, sobrinha da poeta, alegou que Emily havia se apaixonado pelo Charles, que era casado, e então devotou-se grandemente a ele. A história é muito colorida para que seus detalhes sejam creditados. A perda de amigos, sejam por morte ou por sofrimento, esfriamento de interesse, tornou-se um padrão básico para Dixon. E a morte repentina de seu pai, em 1874, causa uma profunda e persistente agitação emocional, mas acabou levando a maior descoberta, autodomínio e serenidade. Depois que a mãe dela fica idosa, incapacidade por um derrame e uma fratura no quadril, cuidar dela em casa exigiu muito do tempo e da paciência da poeta após sua morte em 1882. Dixon resumiu o relacionamento em uma carta confidencial para seus primos Norcross. Nunca fomos mãe e filhos íntimos enquanto ela era nossa mãe, mas quando se tornou nossa filha, o afeto veio. Aí vem aquilo que o Eduardo falou logo no início daquele pequeno poema dela, todas essas noções individuais que influenciam a sua composição. Por volta dos anos 50, teve um romance apaixonado por Otis Philip Lord, um juiz idoso da Suprema Corte de Massachusetts. As cartas que ela aparentemente enviou a ele revelam a sua forma mais divertida, alternadamente provocando e confidenciando. Ao recursar um avanço erótico ou sua proposta de casamento, ela pergunta: você não sabe que é mais feliz enquanto eu retenho e não confiro. Você não sabe que não é a palavra mais selvagem que atribuímos à língua? Enfim. Ela é impactante. As influências. Como ela conhece o reverendo, de 41 anos, por quem se apaixonou, mas nunca foi correspondido. Essa paixão por ele passou a exercer grande influência em sua inspiração poética. Devido à sua família e o meio em que viveu, suas obras tinham influência do protestantismo. Apesar disso, não era uma convertida calvinista ou o contrário de sua família, já que nós vimos o porquê dela não ser uma convertida, né? Tanto que do exemplo que o Eduardo deu quando ela sai do reformatório? Não, era uma escola de formação. Era uma escola. Inclusive, ela saiu de lá, embora ela tenha se formado como não convertida, a razão pela qual ela saiu foi porque ela precisou fazer um exame e uma cirurgia no olho. Isso. Tanto que há indícios que foi a primeira viagem, digamos assim, dela que ela faz, justamente por ela ser muito reclusa e muito acanhadinha, digamos assim. As influências da filosofia transcendentalista somada à crença na imortalidade da alma humana a levaram a um compromisso mais simbólico da verdade religiosa e a ajudaram a moldar sua vocação como poetisa. A poesia dela foi fortemente influenciada pelos poetas metafísicos da Inglaterra do século XVII, admirava a poesia de Robert e Elizabeth Browning, bem como de John Keats. Embora ela tenha sido dissuadida de ler o verso de seu contemporâneo, Whitman, por rumores de sua vergonha, os dois poetas estão agora conectados pelo lugar distinto que ocupam, como fundadores de uma voz poética exclusivamente americana. Forte influência também bíblica própria de sua criação, mas também devido às contradições dogmáticas. Em sua literatura, possui ecos de Shakespeare. Essa influência dela pode ser resumida no único autor, que seria o Ralph Emerson, que influenciou fortemente ela também. Todas essas características, a partir do transcendentalista até a forte influência do mais poderia ser resumida simplesmente nisso, a questão do transcendentalismo. Na sua poesia, nós vamos encontrar uma liberdade sintática única, muito mais próxima do usuário da língua. É densa e paradoxal como sua vida. Em sua enigma literatura, cria um idioma poético próprio, desprezando as formas
ou regularidades convencionais. Ou seja, seus versos se distinguem por sua compreensão assombrosa, voz pessoal, brilho enigmático e falta de polimento. Muito de sua escrita, tanto poética quanto epistolar, parece baseada em um sentimento de abandono e um esforço correspondente para negar, superar, refletir sobre um sentimento de solidão. Agora eu quero que vocês foquem nisso daqui, nessa questão de sentimento de solidão, e voltem a essas duas frases. Como a autora ela consegue ser antitética nesse sentido? Ao mesmo tempo que ela deseja alcançar o transcendentalismo, ela não consegue negar todas as tragédias que possui, todo o desolamento, enquanto busca a beleza. A própria questão também, né, do poema dela que nós vamos apresentar tem essas pequenas influências, digamos assim. A partir de elementos triviais, cotidianos, domésticos do vestuário, por exemplo, bem como em pequenos seres de natureza, dicção da vida às coisas, formando quadros considerados por vezes verdadeiramente surreais, embora expressem ideias bastante claras através de uma linguagem muito plástica. Em razão desta ressalva, é que muitos podem considerar ela como pertencente à chamada poesia metafísica, somando-se isto a um certo misticismo. Ela habitualmente trabalhava em versos sugestivos de hinos e baladas, com versos de 3 ou 4 tons. Suas rimas incomuns foram vistas como experimentais, influenciadas pelo rimista do século XVIII, Isaac Watts. A natureza também é constante na poesia de Emily. Também há questões como a imortalidade da alma humana, simbolismo religioso, assim como sua necessidade simbólica. Os traços do protestantismo em geral, pois a autora não se via como seguidora de uma de suas nomenclaturas ou vertentes. Além disso, ela cria uma obra em primeira pessoa, como os traços transcendentalistas, cujas obras conhecia bem. Ela via a poesia como uma espada de dois gumes. Embora tenha libertado o indivíduo, também o deixou sem chão. Este daqui é o poema dela, que é I'm Nobody, Who Are You? E quando nós vamos analisar pequenos fragmentos, digamos assim, ou próprias indagações, nós conseguimos ver muito dessa característica presente. Eu vou ler a parte em português para ser mais rápido. Ela diz assim: eu sou ninguém. E você é quem? Você é ninguém também? Então há dois de nós. Não diga. Eles nos baniriam. Você sabe. Quão triste é ser alguém. Quão notório como um sapo dizer o próprio nome. O vitalício verão diante de reverente brilho. Então percebam que ela fica nesse ar mais, como eu posso falar? Ela faz um jogo de ideias, digamos assim, e que possibilita que nós tenhamos muitas elucidações, digamos assim, para a tentativa de explicar quem é você, eu não sou ninguém. Então, essa própria questão aqui, cadê? Essa própria questão, tanto poética quanto epistolar, parece baseada em um sentimento de abandono e um esforço correspondente para negar, superar ou refletir sobre um sentimento de solidão. A questão também de como a mulher vivia reclusa, por vezes submissa ao marido, podem entrar também nessa questão interpretativa de eu vou só fazer aquilo que o meu marido quer, brilho, bororó, respeitar, entre aspas, o sentimento e o que era imposto à figura feminina na época, pode também ser uma das maneiras de análise. Afinal, como nós falamos, ela não publicou nada em vida, então, por isso, a gente não tem algo concreto que vai falar, não, esse poema fala disso, disso, disso. Como todos eles, a maioria, os 1.750 poemas foram postos a ela, não é possível que nós tenhamos esse asseguramento de fato de que, não, esse poema fala só sobre isso, mas, basicamente, esse poema tem muitos traços transcendentais, essa questão de solidão, de interrogativa, essa tentativa de saber quem é ela no mundo em que ela vive, podem ser uma das maneiras de nós interpretarmos ela. Quer falar uma coisa? Posso passar? A releitura.
Como eu falei, na época em que a Emily viveu, as mulheres tinham que cumprir o papel de meras coadjuvantes, adequando-se ao padrão feminino imposto pela sociedade. Contudo, nos anos 1960, o movimento feminista fez um resgate de suas obras e descobriu um valioso material que testemunha a opressão das mulheres daquela época. Alguns biógrafos apontam que até mesmo o fato de ter publicado pouco em vida tinha relação com Emily não se sentir parte daquele cenário. Também faz com que nós tenhamos uma interpretação de que eu não sou ninguém, quem é você? Essas questões. Uma certa rejeição da sociedade. Sua obra pode ser vista sobre a ótica de uma mulher que criou o seu próprio jeito de se expressar em meio a um isolamento. Além disso, também a gente vê nos últimos anos as pessoas nessa noção de querer saber quem elas são, podem, mais os jovens, digamos assim, de hoje em dia, essa tentativa de querer tudo para ontem, não saber quem são de verdade, nós podemos colocar como uma maneira de releitura, além do papel em que ela viveu, no caso desse papel de que as mulheres viviam e ter que cumprir papéis de meras coadjuvantes, nós podemos utilizar para fazer essa releitura. Quer acrescentar alguma coisa? Não? Fala essa parte. Essas são as outras obras que, como eu já disse, a Lavínia, que foi a irmã dela, reuniu as obras, ela procurou um editor para publicar, essa foi a ordem das publicações. Teve a 1890 até a última publicação. Só uma coisa que a gente esqueceu de ressaltar, que apesar da Emily ela viver reclusa e ser conhecida como uma grande reclusa, ela estava dentro dos termos das mulheres daquela época. Ou seja, era comum elas adotarem aquele comportamento, mas por a Emily ter se tornado, digamos, uma figura excepcional nessa categoria que ela ganhou esse título. E a própria questão da publicação, em vida, ela tentava publicar, só que nunca conseguia. Os dois, são dois caras, me foge o nome, mas se me falha a memória, não onde eu li esse, o Charles, se me falha a memória. Ela tenta falar com esses críticos para tentar publicar, só que ela nunca consegue. E é depois de um poema que fica famoso dela, quando a irmã, após o falecimento dela, que eles meio que abrem os olhos para ver quem ela de fato é e conseguem fazer com que todas essas obras fossem publicadas. Mas isso depois de ela ter falecido, de muita luta e tentativa de publicação. Essas são as referências sobre as coisas que nós falamos. E é isso. Você já viu representativo? Não. Mas não entendeu? Não. É que vou sair. Amiga, vai. Para se entregar, vocês vão ver está assinando. Bom, vocês conversam ainda. Gente, doido. Eu vou esperar o outro grupo, tá? Fazer a apresentação para fazer, então, os meus comentários. Mas vocês procurem lembrar que uma das principais características, né, do transcendentalismo era justamente essa reclusão, né? Essa coisa de você buscar o seu próprio eu, né? Você ficar, vamos dizer assim, dentro de você mesmo com o objetivo de crescimento. E foi por isso que a Emily conseguiu produzir tanta coisa na solidão, certo? Quer dizer, ela, na verdade, ela cresceu com essa solidão. E ela foi sempre, a Emily Dixon, um certo paradoxo, né? Ela era uma pessoa paradoxal. Ela não tinha, vamos dizer assim, afeição religiosa, pela religião, mas se apaixonou por um pastor, né? Ela
Mas era uma característica também daquela época do transcendentalismo, né? As pessoas não acreditavam muito nessa coisa de religião rígida, pura, né? Como era o caso dos puritanos. Então, a Emily, ela viveu a mulher daquele momento. Ela era submissa, ela tinha que ficar reclusa, como foi dito aí, né? Mas foi nessa reclusão que ela produziu as melhores obras dela. Praticamente todas as obras ela produziu nesse retiro em que ela se encontrou, ou que ela estava, né? Ela viaja, né? Ela viaja por vários lugares, né? Então, assim, é por isso que os estudiosos dizem que ela optou por ser anônima, por ficar no anonimato, apesar, né, de que naquela época havia aquela dificuldade toda para as mulheres serem consideradas, né, e como autoras, era muito difícil a mulher receber algum reconhecimento, especialmente literário, tá? Foi por isso que ela só teve esse reconhecimento depois da morte, tá? Mas ela foi realmente, talvez, uma das melhores poetisas que a literatura americana teve. Talvez por essa solidão, né? Por essa introspecção, pelo fato dela ter passado pelas experiências de ter que, como ela mesmo disse aí, se transformado na mãe da própria mãe, né? Quer dizer, a mãe virou filha e ela virou mãe, e isso teve que aproximar e, de certa forma, sensibilizar o coração da própria Emily, né? Mas é isso. Então, a vida vai ensinando, né? E a literatura é um produto dessas experiências, certo? E é isso que ela conseguiu fazer, graças a Deus, né? Para nós que gostamos de literatura. Então, agora, já que a Estela já se encontra no recinto, vamos ver a obra do Thoreau. Sim. Vamos lá. Uncle Henry. Já que não precisa de apresentação, só quem precisa de apresentação é o nosso Henry David Thoreau, que a gente vamos conhecer agora. O Henry, a carinha dele é essa aqui, e uma das frases que mais se destacou para mim. A leitura é: a desobediência é o verdadeiro pilar da liberdade. Os obedientes serão escravos. É basicamente nisso que a vida dele vai ser baseada. Isso daqui não é... Ele é conhecido por ser um escritor, um filósofo que pratica o que ele acredita. Então, quando a gente for vendo a vida dele, a gente vai entendendo isso. O Henry nasceu em 12 de junho de 1917, morreu em 6 de maio de 1862, aos 44 anos. Nasceu e morreu em Concord, Massachusetts, mas viajou muito durante sua vida. Foi o terceiro filho de um pequeno empresário de fabricação de lápis, chamado John Thoreau, e sua esposa Cynthia Dunbar Thoreau, em 1828. Foi para a Concord Academy, impressionou seus professores e teve permissão para se preparar para a faculdade, e em 1833 entrou na Universidade de Harvard. Ele era um bom estudante, só que ele não era muito disciplinado nessa coisa rígida. Ele gostava de aprender, só que do jeito dele. Ele era mais um autodidata, então ele usava a biblioteca de Harvard
para aprender do jeito que ele queria, para conhecer as coisas que ele queria conhecer. E foi durante o segundo ano em Harvard, no outono de 1837, tornou-se amigo de Ralph Waldo Emerson, que vê em Thoreau um verdadeiro discípulo, alguém com tanta autoconfiança emersoniana que seria dono de si. Apaixonou-se e propôs casamento à atraente Ellen Surratt em 1840, que aceitou, era uma turista de Concórdia. Ela aceitou o casamento, só que os pais dela não aceitaram, então ela rompeu. Sendo assim, ele não se casou, nem teve algum relacionamento pelo resto da vida, mas eu acho que o João está mais interessado nisso. Então, vou passar para ele mais tarde. Porque, pelo que eu vi no documentário, parece que o irmão dele estava com competição e ela resolveu estar com Foi? E aí, nesse duelo, eles dizem que, na verdade, essa resistência deve ser por outra situação. Uhum. Então, tá. Bom. Alguns dizem que não ficou tão triste. É. Então, uhum. Pois é. Então, pode voltar? Aí tá. Um dos ideais. Tá. Sobre a sua carreira docente. Ele não era alguém muito disciplinado. E era um pacifista. E o que a gente tem naquela época? A educação da palmatória, a educação da disciplina, do tradicionalismo bem puro. E isso não fazia parte das ideias dele. E como eu disse anteriormente, ele era um filósofo que praticava aquilo que ele acreditava. Então, em 2 semanas que ele iniciou o trabalho como professor numa escola que ele estudou na sua infância, ele acabou pedindo demissão porque o professor intimou ele a tanto usar a palmatória a ser menos liberal com os estudantes. E durante o período que separou essa escola que ele ensinou e a escola que ele abriu com o irmão dele, ele trabalhou na empresa do pai dele. Então, em 1838, Henry John, que é um dos irmãos deles, abriram uma escola particular e introduziram as excursões de campo, a Field Trips, como método de ensino das ciências naturais. Tal prática inovadora se espalhou pelos Estados Unidos e pelo resto do mundo. Nas férias escolares de 1839, os irmãos Thoreau passaram 13 dias viajando de barcos pelos rios Concorde e Merrimack. A escola foi bem sucedida, só que só funcionou durante 3 anos, porque o John sofreu uma doença e eles tiveram que parar. E aqui já a gente tem um breve panorama da carreira literária dele e a influência da mentoria do Ralph Waldo Emerson. E uma das ensaísta, poeta, filósofo prático, Thoreau é conhecido por ter vivido as doutrinas do transcendentalismo, ou seja, celebrava o indivíduo em vez da massa e a natureza em vez dos homens. Ele não acreditava, ele não concordava com o estilo de vida daquela época, de início de um consumo mais supérfluo. Ele acreditava que uma nação só era rica se ela preservava as áreas verdes, as áreas florestais da nação mesmo. E por sugestão de Emerson, em 1837, começou a escrever um diário que cobria milhares de páginas, onde rabiscou até os 2 meses precedentes à sua morte. Poliu algumas das antigas redações da faculdade, melhorando-as, e escreveu muitos poemas ao longo dos anos. Sua viagem com o John, que ele fez nos rios Concorde e Merrimack, inspiraram ele a escrever Uma Semana nos rios Concorde e Merrimack anos depois. E foi a partir dessa experiência que ele viu que ele não era ele não tinha vocação para ser um professor,
para ser aquele mestre de escola. Ele era mais um poeta da natureza. Apenas em 1840, assumiu formalmente a profissão de poeta, capitaneado por Emerson. Juntos começaram uma revista, The Dial, com edição inaugural datada em julho de 1840, trazendo poemas Symphony e muitos outros. Em 1842, publicou o primeiro de 6 ensaios ao ar livre, o Natural History of Massachusetts. Tá. Ambientalismo, pacifismo e anarquismo, Love and Peace, não é o que eu encontrei. É basicamente o que resume a vida dele. Como ele era um transcendentalista, ele acreditava muito no ambientalismo e nessa conexão da pessoa com a natureza e, principalmente, que era necessário a preservação dessas áreas. E no que corresponde à sua vida e produções literárias, Toad foi precursor de movimentos libertários, não de poucos, de muitos. Movimentos libertários e defensor de uma vida simples, autossuficiente e harmônica com a natureza. Também foi um rigoroso crítico ao modelo de desenvolvimento consumista e degradador do meio ambiente, que anda de mãos juntas. A gente já vê por aí que ele era um homem muito à frente do tempo que ele vivia, porque desde as suas obras, principalmente uma que ele escreveu na prisão, não escreveu na prisão, mas no tempo que um dia que ele passou na prisão, a desobediência civil, inspirou um dos 2 maiores pessoas que já viveram, foi o Martin Luther King e o Gandhi. A desobediência civil inspirou esses 2 homens. Então, a gente já tira que ele foi muito à frente do seu tempo e que já tinha essa mentalidade visionária. Então, foi o pioneiro do movimento ambientalista e tornou-se vegetariano. Por quê? Porque ele já era ligado com a natureza e ele não acreditava que a gente, como ele vivia isso, ele não acreditava que, tipo, se ele é tão ligado à natureza, por que ele vai matar, vai consumir um outro ser vivo, um outro animal? Andava desarmado pela floresta, porque ele era desarmamentista também, pacifista, né? E tornou-se um dos principais inspiradores filosóficos da preservação ecológica. Suas ideias serviram também de inspiração para o movimento hippie e seu lema: Paz e amor. Paz e amor. A fama de anarquista individualista. Um homem à frente de seu tempo, opunha-se à guerra dos Estados Unidos contra o México, à escravidão e ao genocídio dos índios americanos. Deixou de pagar alguns tributos e foi por isso que ele foi preso por um dia. E, a partir dessa experiência, ele escreveu o texto da Desobediência Civil, de 1849, onde explica a resistência pacífica a certas leis do Estado belicista, escravista, que perseguia os povos indígenas e não respeitava a natureza. Sua obra tornou-se grande referência da luta contra a opressão, a exploração, a injustiça e a discriminação. Embora Thoreau não tenha sobrevivido para viver exclusivamente da fama de suas obras, e não pôde ver as revoluções inspiradas pelo seu texto. Acredito que ele teria ficado muito feliz, principalmente por ter inspirado um Martin Luther King e um Gandhi, que foram 2 grandes pacifistas e pessoas admiráveis. Enfim, é difícil delimitar o legado dele, né? Principalmente porque até hoje as obras todos os movimentos ambientalistas, principalmente ambientalistas e pacifistas, repercutem os ideais dele. Então, a obra dele é muito atual. Eu acredito que o João vai falar mais sobre isso. Isso daqui é só bem um breve panorama, que é para o movimento ambientalista. Ele fez um discurso em 1860 para a Sociedade Agrícola de Middlesex, Massachusetts, e defendeu a ecologia florestal e encorajou a comunidade agrícola a plantar árvores. Foi um dos inspiradores para a criação do Parque Nacional de Yosemite
de 64, e do Parque Nacional de Yellowstone, para o movimento hippie, ideias em defesa dos direitos civis, de combate às justiças e da defesa da natureza, dos moldes da luta de Gandhi e Martin Luther King, inspirados na ideia da desobediência civil de Thoreau e na defesa dos direitos da natureza do livro de Walden. Para o movimento Ecologia Profunda de 1970, que considera que a natureza tem um valor intrínseco. Com respeito aos direitos das diferentes espécies, também influenciou a luta ética contra o especismo, pelo abolicionismo animal e pela extensão dos direitos morais às espécies não humanas. Por fim, para terminar minha parte, eu só quis trazer duas frases, uma de Thoreau e uma de Manuel Barros, que conversam muito entre si, e o Manuel pegou a inspiração dele, que é o Thoreau, enquanto dizia: tornei-me vizinho dos pássaros, não por ter aprisionado um, mas por ter me engaiolado perto deles. E Barros escreveu: quando meus olhos estão sujos da civilização, cresce por dentro deles um desejo de árvore e pássaros. Bom dia. Então, para a gente entender um pouco desse homem, a gente precisa concentrar um pouco os pensamentos na época em que o Henry estava vivendo. Então, a gente precisa lembrar um pouco não só dos Estados Unidos, mas do mundo em si. E o que é que o mundo estava vivendo no momento em que ele estava presenciando tudo aquilo, que é o século XIX, e é exatamente a efervescência da Revolução Industrial. O que é importante pensar no Henry nesse sentido? Era o seguinte: o Henry era de uma família próspera, que o pai dele era dono de uma fábrica de lápis. E, por conta disso, o pai achou interessante que ele estudasse em Harvard. Então, a gente lê na biografia dele que ele nunca passou por problemas econômicos. Então, na verdade, ele tinha um excesso de liberdade para fazer o que ele quisesse. E quando ele foi para Harvard, ele optou por estudar engenharia. Então, é engraçado pensar que ele virou um grande poeta e influenciador nas questões filosóficas, mas a formação de base dele é da engenharia. Então, ele era um cara que estava entendendo esse processo da tecnologia muito bem. Tanto é que ele não era, apesar da gente muito associar ele à ecologia e todas essas questões, ele era um cara que ele, por exemplo, ajudava a desenvolver as tecnologias que eram usadas na fábrica do pai dele. Então, de certa forma, ele tinha uma subsistência para sobreviver a essa natureza que ele estava tendo como proposta, porque ele tinha, pela segunda via, um recurso muito bem de vida. Então, virou-se um grande símbolo dessa liberdade por algum motivo. É a minha decisão. Eu não fui obrigado a viver desse jeito. Eu estou vivendo assim na floresta porque eu quero. Porque o que acontece? Ele estava vindo de Harvard, e Harvard, nesse momento, estava consumindo muito sobre a filosofia alemã. Então, essa filosofia alemã que vai embasar esses pensamentos do transcendentalismo, que ele conhece o Ralph, que estava muito envolvido, engajado nisso tudo, então eles decidem conversar entre si, e aí ele começa a se destacar, a escrever, e aí o Ralph percebe que ele tinha realmente o domínio da escrita, e é nesse sentido que ele incentiva justamente nesses pensamentos, porque era uma discussão que ocorria realmente em Harvard, não era só centrado em cada uma das suas disciplinas. A escola vivia aquele momento e a sociedade estava passando por isso. Então, o símbolo do capitalismo que ocorre até hoje nos Estados Unidos, nessas suas observações, ele estava percebendo o grande excesso. Então, eu não posso consumir e ver o desperdício. Então, ele estava incomodado justamente com o fascínio do ser humano com as questões da tecnologia.
Tesla está brigando aqui com a gente, né? Então, essa aqui é uma imagem simbólica de ferro e carvão, muito conhecida, para retratar esse período, desse começo da Revolução Industrial, que tanto os Estados Unidos quanto a Europa eles estavam vivendo nesse contexto. Então, só para recapitular, alguns fatos importantes que estavam acontecendo nesse momento em que o Henry estava vivendo essa confusão toda, nessa revolução toda da tecnologia, que era a independência dos Estados Unidos, por isso que o livro dele, a Desobediência Civil, ela ganha destaque porque ele toma cara a tapa e ele resolve ser bem ácido e crítico nas suas falas com relação a isso. O início da guerra entre a Inglaterra e a França, né, conhecida como as guerras napoleônicas. Aqui a gente, aqui na América do Sul, a gente estava tendo a Venezuela e o Paraguai, eles começam a se tornar países independentes. Aqui no Brasil acontece a Guerra da Cisplatina, uma batalha entre a Argentina e o Brasil por esse domínio aí que hoje em dia é o Uruguai. Então, eu vou falar tudo porque, enfim, era muita coisa que estava acontecendo, porque o século XIX era o momento da explosão de tudo que estava acontecendo. Então, era imagina tanto de informação que esse homem estava vivendo, e ele falou, não, peraí, eu já não aguento mais, está todo mundo dependendo de estrada de ferro, estava todo mundo dependendo de um monte de coisa, porque todo mundo estava querendo comprar coisas novas, e que ele já estava percebendo que eu não preciso disso, entendeu? Eu não preciso tudo isso para viver, eu sou feliz com o que eu tenho, já que eu tenho bastante. Entre as grandes novidades tecnológicas, eu resolvi destacar o Daguerreotypes, que inclusive recebe o nome desse francês, e para quem não lembra, é tipo aquela câmera escura que a gente costumava ver as fotos assim pelo olho. Então, as pessoas antigamente tinham essa chance de poder se ver assim, numa máquina desse tamanho. E é isso. Tem também a criação Eu de óculos estou me perdendo aqui. A criação do Braille, que era o sistema de leitura utilizado pelas pessoas com deficiência. A criação da geladeira, a locomoção à base da eletricidade, ou seja, era muita novidade. E sabe de uma coisa? Eu fico pensando, se nessa época, no século XIX, em que a tecnologia só estava começando e o próprio Henry já estava se incomodando com essa tecnologia toda, imagina se ele tivesse hoje em dia aqui com a gente. Que agora mesmo que a gente consome muito mais essas coisas. Então, a questão não faz melhorar. Então, o que é legal de pensar? Ele não era realmente uma pessoa totalmente inclusa, porque ele tinha contato com a comunidade. Era uma opção que ele teve de viver ali, perto do lago. Ai, meu Deus. Walden. Do Lago Walden, mas ele não deixou. Ele voltava para casa dele, para conversar com a mãe, com o pai, com os irmãos e tudo. E depois ele retornava. Só que, enfim, a gente consegue ver uma profundidade nesse contato com a natureza, que é o que contagia todo mundo quando lê essa obra. Porque foi um contato que eu, por exemplo, jamais teria. Esse negócio de ficar medindo o rio, gente, para mim, não dá. Mas é porque ele não tinha nada para fazer o dia inteiro. Ele estava lá sozinho. Tigre, né? Porque ele estava lá sozinho, ele resolveu ficar lá sozinho. E esse contato com a natureza trouxe ele se transcendeu ali nisso tudo e ele resolveu escrever. Voltou para casa. Ele não escreveu lá, viu, gente? Ele fez os escritos dele, as anotações, mas ele escreveu na máquina de escrever direitinho lá no quarto dele, na casa dos pais. Não foi com lápis da fábrica. Tu sabe, né? Mas dizem que ele era muito bom nisso, porque ele criou uma tecnologia entre os lápis que deixava o lápis mais macio do que as outras. Então, a marca do pai dele era terreno. Todo mundo queria comprar aquele tipo de lápis. E nisso tudo, a gente, enfim, ele é um cara da ecologia que quer consumir, mas sem exagero.
Ele foi o pioneiro a dizer que o consumo tem que ser a base sem excessos, só aquilo que eu preciso. E essa primeira ligada. E ele era um cara muito antenado politicamente. Então ele começou a discutir a guerra que estava acontecendo no México. Olha o que vocês fizeram com os indígenas. Vocês estão destruindo esses povos. Ou seja, foi um dos primeiros caras a pensar também no cara local, porque o indígena não tinha presença nos Estados Unidos. Tinha muito aquela questão do eurocentrismo ainda também. E como ele estava no norte, ele não estava vivendo a questão escravista tão forte como era com a questão dessa parte do sul dos Estados Unidos. Então eles começaram ali, ele começou a confrontar essas pessoas, então muita gente não gostava dele. É por isso que dizem que os pais da menina não apoiou essa história dessa relação com ele, porque ele era assumidamente um pensador transcendentalistas. E os pais, que como eram puritanos da igreja e tudo, falaram, pelo amor de Deus, minha filha não dá. E aí, então, ela se interessou pelo irmão para não ficar mal falada, porque ele era mal falado por causa disso, na região em que ele vivia. E é isso, agora eu vou deixar a história em si para a Estela contar para vocês. Sempre tem essa historinha. Peraí, deixa eu... Ah, tá, pensei que não tá. Então, agora vamos saber um pouquinho mais sobre a história em si. Né? Aqui temos 2 fotinhos lá da floresta e do rio que ele ficou na cabaninha, né? Que é o rio Walden, em Massachusetts. Então, Walden é uma autobiografia do Henry, tá? E é uma manifestação de um dos maiores críticos e ecologistas que já existiu. Essa obra foi publicada em 1854 e ela trabalhava sobre diversas perspectivas transcendentalistas e os principais temas eram a relação dos direitos à liberdade e também do direito ao respeito, o respeito à natureza. Quando foi em 1845, ele decidiu sair da casa dos pais dele e montar a sua própria cabana perto do rio Walden e se tornar uma pessoa que é autossuficiente. Tudo que ele precisava para consertar alguma coisa da casa dele, as roupas que ele vestia, tudo que ele comia, era ele que produzia. Caçava, tudo isso. Por meio dessa vida mais simples e autossuficiente, ele cria uma espécie de utopia. A vida ideal seria você viver em contato com a natureza, e não na cidade, em plena Revolução Industrial, que nem o João falou, né? Ou seja, ele é um crítico ferrenho da vida urbana do século XIX, que é quando ele viveu. Então, aqui, como eu já falei para vocês, né, em 45 ele monta a cabana dele perto do lago, e ele tinha 28 anos, e ele tinha muita sede de viver, e ele dizia que ele só conseguiria viver de verdade, a vida dele só valeria a pena se ele tivesse essa experiência de viver em contato com a natureza. E essa é uma das frases mais reconhecidas dele. I went to the woods because I wished to live deliberately, to front only the essential facts of life, and see if I could not learn what I had to teach, and not when I came to die, discover that I had not lived. Fui para a mata porque queria viver deliberadamente e enfrentar apenas os fatos essenciais da vida, ou seja, a natureza, e ver se não poderia aprender o que ela tinha a ensinar, em vez de morrer e descobrir que não tinha vivido. Você só vai viver de verdade se você tiver contato com aquilo que é de verdade, é natural. Porque o que é modificado não é natural, é artificial. Entendeu? Aqui, as principais reflexões na obra. Ele colocava muitos conceitos em perspectiva, reflexões que são até mais atuais hoje do que eram no período em que ele vivia. Essa primeira aqui. Muitas vezes me dizem o seguinte: imagino que você é solitário lá embaixo, na cabana, e que queria estar mais perto das pessoas, principalmente em dias de chuva e neve. Fico com vontade de responder: esta terra inteira que habitamos é um ponto no espaço. A que distância vocês acham que moram os habitantes mais afastados daquela estrada polar, cujos diâmetros nossos instrumentos não conseguem calcular? Por que me sentiria sozinho? Nosso planeta não fica na Via Láctea? O que você está me colocando não parece a questão mais importante. Qual é o tipo de espaço que separa um homem de seus semelhantes e o faz solitário? Descobri que nem o maior esforço das pernas consegue aproximar dois espíritos. Então, o que ele quer dizer?
que enquanto o homem está falando de um espaço físico, ele é uma pessoa muito reclusa, que vive afastada das outras, mas muitas vezes as pessoas estão no mesmo ambiente e estão mais afastadas do que pessoas que estão a milhares de quilômetros de distância, uma pessoa que está no Brasil e uma pessoa que está nos Estados Unidos. Um exemplo disso, nós mesmos, nas nossas casas. Às vezes, nós preferimos ficar mexendo no celular, jogando videogame, vendo série, do que ficar com os nossos pais, nossos avós, nossos irmãos. Entendeu? Então, ele falou, o que é espaço para você? É ficar uma distância somente física ou uma distância também em relação a sentimentos, as relações interpessoais? Ele fala muito sobre a espiritualidade, porque ele era um homem extremamente religioso. Como o João falou, o puritanismo ainda era muito forte nessa época. Então, ele alia muito a questão da natureza, a perfeição, a beleza dela, a ela ter sido criada por Deus, por isso ela ser tão perfeita, por isso ser importante você viver ao lado dela e não modificá-la extremamente, como estava acontecendo durante a Revolução Industrial. Aí ele fala o seguinte: um campo de água revela o espírito que está no ar. Do alto, ele recebe continuamente nova vida e novo movimento. E é em sua natureza o intermediário entre céu e terra. É admirável olharmos da superfície do alto. Algum dia, quem sabe, olharemos do alto a superfície do ar e veremos por onde percorre um espírito ainda mais sutil. Você entrar em contato com Deus de fato. Aí aqui. Também tem a questão do conforto, né? Que essa questão do conforto está muito associada à questão da riqueza, porque nessa passagem ele encontra um homem que está com várias cabeças de gado e ele quer se aparecer, digamos assim, para o Henry, dizendo: você se sente confortável naquela casa tão pequena, tão afastada, com tão poucos recursos? E ele diz: mas o que é conforto para você? É viver numa casa muito grande, cheia de comida, mas que você mal tem tempo de descansar, de ficar com a sua família, porque você tem que ter muito trabalho para mantê-la, ou eu ficar na minha casinha, de boa, pescando ali, fazendo a minha comida. Isso, eu acho que eu tenho uma vida mais confortável do que você. Então, ele fala essa questão do conforto. Sobre cuidar de si, que é o equilíbrio entre a sua mente e o seu corpo, né? Todo homem é construtor de um templo, que é o corpo, dedicado ao Deus que ele cultua, num estilo puramente seu e que não se pode desobrigar apenas malhando mármore. Somos todos escultores e pintores, e nosso material é a própria carne, sangue e ossos. Toda nobreza começa a refinar traços de um homem, e a mesquinharia e sensualidade a embrutecem. Então, o cuidar de si é você sempre procurar ser uma pessoa bondosa, caridosa, em contato com a natureza, né? Ao invés de você só querer ficar rico e ter vários amantes, esse tipo de coisa. Uma vida, de fato, saudável para a sua mente e para o seu corpo. Também tem a questão da fragilidade, né, nas construções em entidades humanas, que tem a ver com aquilo que eu falei com vocês, né, que o homem cada vez mais está tendo uma decaída nas suas relações com os outros seres humanos. Cada vez menos a gente consegue estabelecer um diálogo, conversar, manter uma relação harmônica com outros cidadãos. A questão da pobreza e da riqueza, até que ponto ser rico é melhor do que ser pobre? Porque as pessoas que são pobres, elas estão, apesar de ser uma coisa ruim, porque isso prejudica em vários sentidos, mas as pessoas pobres, por elas terem o mínimo, elas são pessoas que valorizam os mínimos detalhes de tudo. Costumam ser mais bondosas, mais caridosas, a se dedicar mais nos estudos, por exemplo. Um exemplo disso é quando as pessoas passam na UFPA, na periferia. É a maior festa, porque você valoriza o quão aquilo foi difícil por você ter sido uma pessoa pobre e o quanto o seu sonho vai te guiar. Né? A vida com um aprendizado constante, né? Não importa se está de dia, se está de noite, você tem que batalhar para alcançar seus sonhos. O despertar para a verdadeira essência, que é o amor, a caridade e a paz. E a luta pelo autodesenvolvimento, que essa aqui eu achei que é a melhor parte. Dirige teu olhar para dentro de ti, porque lá há 1000 regiões para encontrar, ainda em notas. Percorre tal via e mestre serás em tua cosmografia, porque ele critica muitas pessoas que querem melhorar, serem mais inteligentes, serem ricas, e que só procuram buscar isso fora de si mesmas. Eu vou estudar muito, eu vou fazer um mestrado, vou fazer um doutorado, eu vou ver documentário, vou conversar com isso, com aquilo,
mas não buscam mudar dentro de si, olhar para si. Ah, será que eu sou uma boa pessoa? Será que o jeito como eu me porto com os outros é o jeito adequado? Se você não consegue fazer essa análise interna sobre você mesmo, você nunca vai conseguir evoluir de fato, por mais que você seja um doutor ou um pós-doutor. Entendeu? Aí aqui, né, é uma releitura que eu achei muito boa, é uma releitura desse livro com a modernidade líquida do Zygmunt Bauman. Né? O Zygmunt Bauman é esse senhorzinho aqui. É um senhorzinho polonês que nasceu em 1925 e faleceu em 2017. Tá? Ele é um sociólogo extremamente reconhecido. Vocês com certeza já ouviram falar por conta de Enem. Sim. E o Zygmunt Bauman, ele trata justamente sobre a fragilidade das relações e das instituições humanas. Algo que está muito presente no livro do Walden. Como eu falei sobre a questão do conforto, a questão de você se preocupar em estar, e na questão do espaço, você sempre está interagindo com as pessoas com quem você se importa. E a modernidade líquida, esse livro escrito por ele, que é o mais conhecido, ele fala sobre como as relações humanas elas mudaram com o passar do tempo por conta da tecnologia. Antes, as coisas eram sólidas, duravam muito tempo, as relações eram duradouras. Com o passar do tempo, com a tecnologia, com a questão do just in time, do toyotismo, que é tudo no tempo certo, massificação das coisas, tudo é muito rápido, as pessoas não se importam mais em fazer coisas duradouras. E o que acontece? Com essa liquidez, a preocupação em cima de temas como a desigualdade, a pobreza, a corrupção, elas acabam sendo subjugadas. Você se importa mais com besteira do que temas relevantes como esse que eu falei. E uma das coisas que ele mais abominava, o Zygmunt Bauman e o Henry ao mesmo tempo, eram as tecnologias usadas de forma incorreta. Porque, às vezes, você prefere ficar várias horas no Facebook, jogando no Instagram, do que pesquisar de fato. Você ler algum livro, você pesquisar sobre alguma coisa interessante, você passar muito tempo nas redes sociais, você se afasta da sua família, você deixa de estudar, você deixa de evoluir, você acaba não transcendendo, reconhecendo você mesmo e se tornando uma pessoa melhor. Então, essa é a questão da releitura, eu acredito, da modernidade líquida. Tudo está muito rápido, você só se preocupa em fazer as coisas o mais rápido possível, não tem nada mais tem qualidade, você compra a geladeira hoje, amanhã já não presta mais. Assim estão os relacionamentos. Esse casal aqui, um de frente para o outro, aí eles estão mexendo no celular. A família, todo mundo sentado no sofá, cada um com o celular, até o cachorro tem o celular. E aqui, cada um de nós enjaulado dentro do seu mundinho particular e conforto. Por isso que hoje em dia nem tem diálogo, as pessoas não conseguem mais dialogar. Por quê? Todo mundo se fecha nessa zona de conforto, porque se você não gostar de alguém, você simplesmente bloqueia, você só vai ver nas suas redes sociais aquilo que te interessa, por conta dos algoritmos. Então, é por isso que o Zygmunt acreditava que as redes sociais são o ópio da nação, porque elas te prejudicam, elas te fecham no teu mundinho, e elas prejudicam as suas relações humanas. Acontece que você fica cada vez menos humano, cada vez mais você fica um robô, que nem o seu celular. É basicamente isso. Vai lá, João. Os espíritos da modernidade, né? Esse senhor, o Papa, esse senhor de volta, enfim, sempre vão fazer essa crítica de identidade cultural. Esse cara, o Henry, ele até hoje é um dos maiores influentes de pensadores nos Estados Unidos e que também acabou perpetuando isso para o resto do globo. Tem algumas produções cinematográficas, por exemplo, como a Sociedade dos Poetas Mortos, que trata esse pensamento de ser carpe diem, de viver o hoje, não deixar para amanhã, ou então Instinto Selvagem, que é aquela aventura do cara que realmente passou a viver pela estrada com ônibus, como se fosse o mídia, coisas assim. Então, com esse estilo de pensamento de prestar mais atenção no outro, de estar em contato com a natureza, de andar de pés descalços, de olhar, contemplar o nascimento de uma flor, de como é que ela vai virar aquilo, ter o comportamento da água. O Henry descreve no livro até isso, como é o comportamento do lago, gente. E assim,
claro que o mundo foi mudando muito, então essa área desse lago ele foi entrando em conflito. Claro que com a crescente da questão da industrialização, com reformas de condomínios e tudo, então muita área ela foi sendo devastada. E os ativistas, né, os cientistas dessa área começaram a tentar fazer uma iniciativa para proteger esse espaço, porque quando eles perceberam, chegou um ponto de que a água do lago estava extremamente poluída, que ela foi considerada com o pior índice de encontro de urina dentro da água em todo o país. O lago que virou o símbolo do começo da questão do nascimento do próprio país estava naquela situação. Então, eles começaram com um projeto sem fins lucrativos para ver se começava a resgatar e conservar esse espaço. E eles conseguiram realmente um incentivo da população, de muitas pessoas dos Estados Unidos, e eles ganharam bastante dinheiro, que eles conseguiram realmente comprar todo esse espaço em torno do lago, e até hoje, desde então, virou um espaço de preservação e incentivo à pesquisa, principalmente no âmbito da ecologia. Então, é muito por isso que ele virou esse símbolo da ecologia, porque o modo de pensar dele, de ter esse contato com a natureza, virou esse resgate desse local. E aí, simbolicamente, eles refizeram a réplica no local onde era a cabana dele e esse espaço. Então, aqui virou um espaço de visitação. Milhares de pessoas visitam todos os anos, assim, para ter em sua homenagem. Aí, bem aqui, fica um instituto de pesquisa, e aqui é onde tinha uma energia solar. Tudo aqui é pensado em benefício da comunidade em torno daí que vive nesse espaço aí. E é assim que está o lago atualmente. Só que, assim, é só um recorte, porque em lago já está tudo desenvolvido, não tem mais nada. Esse aqui é o logo do projeto, The Walden Books Project. E esse aqui é o site. Você pode visitar o site, aqui tem todos os livros do Walden, você pode baixar, tem todos os incentivos de pesquisa, tem documentário aqui também. E se você quiser doar, pode visitar as redes sociais também. Tudo nesse sentido aí ecológico. E assim termina o nosso trabalho. Pesquisa bem profunda. Bem, eu vou só fazer aqui uma rápida complementação, porque os grupos praticamente já disseram tudo que precisava ser dito. Mas, na verdade, o Thoreau, ele não era assim tão afeito e amigo do Waldo Emerson, não, no início, tá? Ao contrário, ele questionava muito essa filosofia transcendentalista. Ele não acreditava, assim, firmemente nela, entendeu? Ele achava que o Emerson estava viajando. Talvez influenciado pela religião, né, ou pela força da religião na educação que ele teve, e também porque vocês perceberam aí que nós já estamos, vamos dizer assim, saindo da viagem para a realidade. Então, quando tudo isso acontece, a Revolução Industrial já está transformando o mundo em algo mais racional. Como ele era engenheiro, ele já teve contato desde cedo, ele captou logo que aquilo fascinava as pessoas. E não fascinava ele, porque ele já sabia como era a Constituição. Pois é, o ponto X aí é que ele questionava muito o transcendentalismo, entendeu? Como várias outras pessoas na sociedade americana daquela época. É por isso que a gente falou, vocês lembram, que o transcendentalismo durou pouquíssimo tempo, porque era algo que não chamava a atenção de ninguém. Apesar disso, o transcendentalismo influencia esses grandes pensadores até hoje. E se vocês pensarem, por exemplo, lá atrás, na antiguidade,
Sócrates sempre disse: conhece-te a ti mesmo e conhecereis os outros. Mas quem que se conhece totalmente, né? Então, essa introspecção... Então, o que aconteceu com o Thoreau? Ele questionava tudo isso. A cabeça dele estava pirando, né? Com essa confusão toda, a cabeça dele estava pirando. Então, o que ele disse pro Valdo, pro Emerson? É o seguinte, eu vou lá viver isso daí, para eu saber se é realmente verdade ou não é. Então, muito do que ele produziu literariamente, como a Emily, por exemplo, foi nessa reclusão, foi nesse retiro espiritual que ele foi lá conversar com os entes da floresta, viver só daquilo que ele tinha lá na cabana, né, com aquela coisa toda. Só que quando ele teve que produzir algo literariamente forte, lá foi ele atrás da tecnologia, né, das coisas onde ele podia escrever melhor. Mas a experiência... Por exemplo, ele dá um Mas é isso, né? Era assim, ele foi viver o transcendentalismo, tá? Ele foi sentir na pele se aquilo tudo tinha realmente algum efeito real. E ele, então, percebeu que sim, tá? Por isso que ele defendeu tanto essa parte de preservação da natureza, né? E influenciou essas pessoas que se dizem pacifistas e ecologistas e tudo mais. Então, até hoje, ele é usado como referência, né, para determinadas situações, porque ele não acreditava, questionava o Emerson, entendeu? É claro que eles tinham esse diálogo, né? Mas ele primeiro foi viver a coisa, sentir na pele, para depois, então, ele dizer, realmente tem alguma coisa aí que se pode aproveitar. E o transcendentalismo foi isso, uma filosofia de defesa da natureza, de defesa de um autoconhecimento, como a gente já conversou aqui com self-reliance, né, de uma autodeterminação que vale forever, né, vale para sempre, porque você passa a vida inteira tentando se conhecer, né, nesse redemoinho todo, porque hoje em dia algumas pessoas fazem, mas a grande maioria não tem condição de ir para lá, para uma ilha deserta, para uma floresta, se isolar completamente, porque hoje nós estamos adaptados a um outro tipo de vida, né? Mas se a gente for pensar com calma, os índios são puros transcendentalistas, certo? Mas também querem hoje ter conforto, usufruir do progresso, né, das tecnologias e etc. Então, isso é o transcendentalismo. Agora, vocês prestem atenção, porque isso é que é o importante, que para o transcendentalista, você só consegue evoluir, transcender, e por isso a produção toda literária, dentro dessa introspecção, dentro desse contato com o divino pela natureza, tá? Então você passa a ter um autoconhecimento, que é aquela individualidade que a gente conversou já aqui, tá? E aí, um outro ponto que é importante, porque a gente já vai começar a falar disso, é essa coisa de quase lá no finalzinho do transcendentalismo, a realidade, né? A realidade crua e nua e crua do mundo já estava aparente, já estava na trilha, já estava o trem já tinha começado a caminhar. E aí não teve jeito, né? Porque aí foi o mundo inteiro e aí não teve jeito de você frear isso, certo? Então, mais uma vez, vocês estão de parabéns, tá? Pelas pesquisas, pelo seminário que fizeram, tá?
Não sei, Leon, se tu queres falar ou perguntar alguma coisa. Não, professor, tá tranquilo. Tá ótimo, então. Eu vou parar, então, aqui a nossa gravação. E